Esta parábola que acabamos de ler, que encontra-se no Evangelho de Lucas, é parte de um contexto bíblico que trata da prática da oração. Se nós repararmos nos versículos anteriores, do 1º ao 4º, veremos que a prática da oração na vida de Jesus despertou nos seus discípulos o desejo de orar. Então, depois de Cristo ter dado aos seus discípulos a oração modelo, a oração do Senhor, Ele os instrui a vida de oração em ardente persistência. Algumas Bíblias, como as Bíblias que nós temos nos bancos da igreja, trazem como subtítulo para essa parábola o amigo importuno. Esses subtítulos servem mais para uma reorganização do texto bíblico, mas eu fico pensando, se mudássemos esse subtítulo para o amigo persistente, acredito que este subtítulo também se encaixaria na mensagem que esta parábola traz a todos nós. Do que fala esta parábola? Esta parábola relata, primeiramente, um pedido de ajuda, fala sobre uma decepção também, fala sobre a compaixão, fala sobre empatia, sobre compreensão, sobre respeito e, por último, sobre persistência. Estas últimas, compaixão, empatia, compreensão e respeito, são sementes que temos em nossas mãos no dia a dia, mas que muitas vezes não lançamos, e não lançamos por algo que nos falta. Falta algo que nos impulsione, falta um mover. Nós sabemos que Deus nos criou e nos redimiu para termos comunhão com Ele, comunhão plena. E a oração é uma parte importante do nosso relacionamento com o nosso Deus, com o nosso Pai. Deus fala conosco por meio da sua palavra, da Bíblia, e por meio do Espírito Santo, Ele capacita a todos nós para que possamos então compreender a sua palavra. Nós então falamos a Deus a respeito dele mesmo, a respeito de nós, a respeito daqueles que são os nossos amigos, os nossos familiares, aqueles que estão próximos de cada um de nós. Falamos por meio da oração. E assim será enquanto a nossa vida durar, ou pelo menos assim deveria ser, porque sabemos o quanto é difícil ser disciplinado com relação aos nossos momentos de oração. Eu gostaria que agora você pensasse na seguinte ilustração. Imagine que você recebeu um diagnóstico de uma enfermidade tão letal que o médico lhe deu poucas horas de vida. A menos que você tome um determinado remédio, uma pequena dose desse remédio todas as manhãs. Imagine que ele, o médico, lhe recomende não deixar de tomar o remédio uma manhã sequer, senão você poderá morrer. Você acha que se esqueceria de tomá-lo? Ou deixaria de tomá-lo algumas manhãs? Não, com certeza não. Seria tão crucial não esquecer jamais de deixar de tomar essa pequena dose do remédio, que isso seria a primeira coisa que você se lembraria ao se levantar. Assim é, ou assim deveria ser com a oração. Se não buscarmos autodisciplina para orarmos com regularidade, não saberemos lançar as sementes que estão nas nossas mãos no momento certo, sobre as vidas certas. Se não tivermos uma vida de oração frequente, nós não sobreviveremos no mundo que vivemos. É por meio da oração que falamos e ouvimos o nosso Deus, e então buscamos ter essa comunhão plena com Ele. Vamos voltar para a parábola que Jesus contou. Imagine que cada um de vocês tem de ir até a casa de um amigo, de um vizinho, à meia-noite. Provavelmente você ficaria em dúvida se iria ou não. Eu ficaria. Esse horário, geralmente, quase todos estão dormindo ou se preparando para dormir.
Você pensaria, ou eu pensaria, será que eu devo ir à casa de alguém à meia-noite para pedir pão? E o pão nem é para mim, é para um outro amigo que acabou de chegar de viagem, que andou muito, que está cansado e está com muita fome. Mas se olharmos para aquela época, se nos transportarmos para aquela época, para a cultura daquele povo, a dúvida com certeza não surgiria. E a dúvida não surgiu na cabeça daquele que precisava de pães para saciar a fome do seu amigo. Pois era melhor incomodar alguém, incomodar uma família à meia-noite, do que deixar de ser hospitaleiro. Então, essa pessoa que recebeu esse viajante, chega na casa do seu vizinho mais achegado, daquele vizinho, de repente, que era mais próximo, ou daquele vizinho que ele tinha certeza que teria pães em sua casa, bate na porta e diz: amigo, me empreste 3 pães. É que um amigo meu acaba de chegar de viagem e eu não tenho nada para lhe oferecer. Jesus continua contando essa parábola, continua a estimular a nossa imaginação, assim como estimulou a de seus discípulos, e diz que um amigo que foi acordado responde lá de dentro da sua casa, mais ou menos assim: não me amole, a porta já está fechada e meus filhos e eu já estamos deitados, não posso levantar-me somente para te dar pães. Para aquele homem, o que estava sendo importunado, era melhor alguém ficar sem comer até a manhã seguinte, do que uma família ser perturbada apenas por alguns instantes à meia-noite. Eu sei que essa situação da parábola é uma situação um pouco extrema, deixar alguém passar fome, mas será que nós já não deixamos de fazer algo por alguém? Em algum momento tínhamos as sementes certas nas nossas mãos e por algum motivo, às vezes até motivos pequenos, deixamos de lançar essas sementes. Imaginem como foi grande a indignação e também a decepção daquele que pensou que tinha onde pedir socorro. Podemos dizer que ele recebeu um balde de água fria, como costumamos dizer. Mas será que este homem desistiu? Será que ele poderia desistir e falar para aquele viajante simplesmente ir dormir com fome, aguardar até a manhã seguinte para que ele pudesse assar mais pães? Você desistiria? Se ele desistisse, ele deixaria um amigo com fome, ir dormir com fome. Quando continuamos a ler a parábola, concluímos que ele não desistiu, pois ou o vizinho lhe dava os pães por ser seu amigo, ou lhe entregaria por causa da sua insistência, por causa da perseverança daquele que estava à porta. Jesus conta esta parábola para falar da necessidade da oração constante na vida dos seus discípulos, na vida de todos nós. E quando falamos de oração perseverante, oração constante, lembramos de um versículo que encontra-se na carta aos Romanos, no capítulo 12, versículo 12 também, que diz: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Colossenses capítulo 4, versículo 2 também diz: perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Esses versículos mostram que ser constante na oração e perseverante é um mandamento e não somente uma necessidade para a vida de todos nós. A perseverança ela pode ser em favor de um pedido particular, mas também pode ser em favor do próximo, como mostra a parábola. E quando fazemos isso, quando oramos em favor do próximo, começamos a despertar e a lançar as sementes da compaixão, da empatia, da compreensão, do respeito, todas as sementes que o Espírito Santo de Deus colocar nos nossos corações e nas nossas mãos. A oração é fundamental, é importante para a vida de todos nós, para a vida da nossa igreja, para que continuemos levando as boas novas àqueles que batem à nossa porta com fome e sede da palavra de Deus.
Porém, a perseverança não pode ser confundida com desrespeito. As pessoas atualmente são fortemente imediatistas, querem respostas rápidas. O que vale sempre é o agora ou nunca. E assim como a resposta pode vir de forma rápida, a satisfação em tê-la conseguido também passa rápido. E isso acontece porque logo em seguida surge outra necessidade e dessa forma todas as coisas vão se atropelando na vida da pessoa. Mas quando esse comportamento é incorporado à vida cristã, as pessoas se tornam exigentes diante de Deus, querem mandar em Deus, querem determinar algo para Ele, se dirigindo a Ele desprovidos do temor, da reverência, caso a situação não seja favorável a ela. É comum vermos isso nos dias de hoje, é comum ver isso ser ensinado hoje em dia, mas para nós que temos outro entendimento, não pode se tornar comum. Na verdade, isso não pode existir nas nossas vidas. Jesus ensina a perseverança na oração e sugere que não devamos ir contra o tempo e a vontade de Deus para responder os nossos pedidos, pois Deus sabe o que é melhor para a vida de cada um de nós, de uma maneira que nós não sabemos, e Ele, por isso, pode recusar os nossos pedidos. É necessário, então, haver perseverança e dedicação a orar, mantendo sempre o respeito a Deus nos nossos corações. Jesus é muito claro e providente em afirmar que os que pedem, recebem, os que procuram, acham, e os que batem, a porta lhes será aberta. A atitude de insistir e não desistir mostra confiança no nosso Deus. A atitude mostra que nós vemos o nosso Deus como nosso Pai. Nos convém, então, sermos incansáveis e apresentarmos as nossas petições a Deus. E se nós insistimos em pedir favores aos nossos amigos e somos atendidos por eles, quanto mais seremos atendidos se pedirmos com fé aquele que tudo tem para nos oferecer. Deus nos quer perseverantes, nos quer próximos dele, e este é o primeiro ensinamento que tiramos desta parábola: sermos constantes e perseverantes nas nossas orações. Quando continuo refletindo nessa parábola e no que Jesus diz após contá-la, uma pergunta então surge: o que temos pedido em nossas orações? É importante reconhecer que essa parábola é simplesmente ilustrativa, pois Deus não é certamente um amigo insensível, que nos vê como amigos importunos. Deus tem mais desejo de dar do que nós possuímos de receber. Ele nunca dorme, pois, portanto, jamais é perturbado quando vamos a Ele. É preciso observar que se pais que cometem falhas atendem às verdadeiras necessidades dos seus filhos, ao invés de enganá-los, quanto mais nós podemos esperar do nosso Pai Celestial, Ele nos abençoará da melhor forma. Basta nós nos aproximarmos dEle. O versículo 13 do Evangelho de Lucas, capítulo 11, leva-nos a pensar na seguinte questão: a persistência em nossas orações está relacionada a quê? O versículo 9 diz: pedi, buscai e batei. Mas pelo que temos pedido, buscado e batido? Qual a sua prioridade nesse momento? Quando somos crianças, ficamos persistindo para receber um presente que tanto queremos. Uma boneca, um carrinho, um videogame. E não há melhor exemplo do que uma criança quando se fala em persistência. Quando ela quer algo, mesmo que seja só a atenção da sua mãe, ela fica chamando: mãe, 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 até a mãe parar o que está fazendo, deixar de conversar e lhe dar a atenção. Quando somos crianças e desejamos muito algo, nós chegamos a sonhar várias vezes com isso que queremos tanto. Nós cristãos
devemos pedir em nossas orações um relacionamento adequado com Deus. Mas não só pedir, devemos sonhar, devemos desejar intimamente, e só conseguiremos se nos enchermos do Espírito Santo. E é isto que Jesus nos ensina no final desta parábola. A parábola nos mostra que devemos buscar uma relação expressa em oração a Deus como Pai. Paulo, na carta aos Romanos, no meio do capítulo 8, escreve: o Espírito que recebeste não os escraviza para que vivam de novo em temor. Antes, o Espírito que recebeste produziu sua adoção de filhos, e por ele clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Estes versículos nos mostram que o Espírito de Deus nos assegura do amor de Deus. Primeiro, capacita-nos a nos aproximarmos e aclamarmos ao grande Deus como o Pai amoroso, como nosso Pai amoroso. Em seguida, coloca-se ao nosso lado, ao lado do nosso espírito, e acrescenta um testemunho mais direto, o seu testemunho pessoal com Deus. Quando isso fazemos, nossas orações serão respondidas por Deus e Ele nos concederá o dom do Espírito Santo. Portanto, em primeiro lugar, devemos pedir em nossas orações o Espírito Santo, pois Ele é quem sonda os corações e sabe o que precisamos. Sabe em que devemos ser transformados para vivermos conforme a vontade de Deus. Concluindo, o que é a oração? Senão comunicação com Deus, que se torna comunhão, e quando perde as formalidades, se torna a respiração da nossa alma. Se queremos lançar as sementes certas, no momento certo, e sobre as vidas que Deus colocar à nossa frente, temos que primeiro sermos cheios do Espírito Santo de Deus, pois dele vem a compaixão, a empatia, a compreensão, o respeito, a esperança, a palavra certa e o desejo de levarmos o Evangelho a todas as pessoas. Devemos pedir, bater e procurar com insistência o que o Espírito Santo nos mostra. A oração é a chave para tudo que necessitamos fazer e ser nesta vida. Portanto, se queremos ser semeadores, devemos orar constantemente, insistentemente, todos os dias. Quem pede a Deus, recebe segundo a vontade de Deus. Quem procura a Deus o encontra bem de perto, porque Ele se deixa encontrar. E quem bate na porta do Senhor por meio da oração, com certeza esta se abrirá, porque Ele, o nosso Pai, anseia por atender aos pedidos que fazemos com perseverança. Que Deus assim nos abençoe. Amém.